Eu acho que nós estamos vivendo um momento de mundo onde está todo mundo olhando para si. E eu acho que as empresas que vão ser duradouras são empresas que vão estar olhando mais para os outros. A gente começar a trazer esse olhar um pouco mais humano para a organização, sem deixar de ser exigente, né, faz toda a diferença. Porque a gente vem de uma geração de líderes, né, que tentaram construir negócios para eles, por eles ou talvez pelo dinheiro. E agora a gente está vivendo num mundo, a gente tem que ter uma visão muito mais holística da nossa existência. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Além do Software, o videocast que conecta a nossa realidade, a realidade da nossa software house com a sua. Eu sou o Jonathan Santos, CEO da TechnoSpeed, e hoje nós vamos falar sobre um reconhecimento muito importante, o ranking da Financial Times 2025, que é a lista das empresas que mais crescem nas Américas. A revista Financial Times é uma referência mundial na área de economia e negócios. E para fazer parte desse ranking, as empresas precisam atender alguns critérios importantes, como, por exemplo, ter uma receita operacional acima de $100 mil. O ranking é feito com base na taxa de crescimento anual composta, que mede o crescimento constante da receita ao longo do tempo. Nesse episódio eu vou bater um papo com dois empresários que eu tenho a máxima admiração, representando duas empresas que nasceram aqui em Maringá e cresceram muito nos últimos anos e atualmente figuram no ranking das empresas que mais crescem nas Américas. Então, fica aí com a gente. Se você não é inscrito ainda, já aproveita, se inscreve aí, aperta o dedinho aí no sininho para ficar por dentro de todas as novidades e notificações. Bora lá! Então, seja muito bem-vindo aí, Eric Almeida, presidente do conselho da TechnoSpeed. Opa, prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. E hoje me sinto honrado de estar ao lado aqui do grande empresário maringaense, nossa referência aqui para a cidade. Boa, então seja muito bem-vindo, Wilson Rezende. Obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com um grande amigo de longa jornada, né? Há muito tempo caminhando junto aqui na cidade, desde os tempos de Next, depois Software by Maringá e vários projetos juntos, crescendo juntos nessa cidade. Prazer enorme a gente se encontrar aqui para compartilhar um pouquinho. Boa, grandes empresários da área de tecnologia e com orgulho maringaenses, né? Empresas maringaenses. Bom, o Eric e o Wilson já compartilhou com a gente uma situação inusitada. E deixa eu te explicar como é que acontece aqui no nosso videocast. Todo novo convidado, a gente convida ele para compartilhar com a gente alguma situação que aconteceu além do software, que é o objetivo do nosso podcast. Ou seja, o pessoal vê ali o produto sendo entregue, o produto funcionando, o software rodando, mas muitas vezes não imagina o que acontece por trás, né, daquela bagunça, né, aquela bagunça organizada de uma empresa de software. E a gente sabe que acontece muita coisa, né? Então eu gostaria de te convidar a compartilhar com a gente alguma situação inusitada que você tenha vivido durante essa trajetória profissional e de empresário de software. São muitas situações inusitadas, mas como a gente começou a falar aqui de muito tempo atrás, que a gente está junto, me ocorreu de memória aqui nosso primeiro cliente e o nosso primeiro pagamento, né? Então hoje nós vivemos em tempos de office, home office. Eu estou falando de um tempo onde existia o client office, ou seja, a gente trabalhava nas instalações do cliente, na verdade. E todo o back office, na verdade, de uma empresa que estava começando, acontece na sua casa, né? Então o back office, na verdade, era minha esposa era gestora financeira e ela que cuidava de toda a retaguarda. E eu lembro como se fosse hoje, nossa primeira nota fiscal, né? A gente tinha vendido para um cliente, uma distribuidora, a gente estava fazendo um software de gestão empresarial personalizado, como fábrica de software para esse cliente. A gente estava trabalhando nas instalações desse cliente, um grande projeto, todo mundo animado, e emitimos a primeira nota fiscal. Foi um dia, assim, fenomenal. Memorável, todo feliz, né? Liguei para minha esposa para ela ir fazer o recebimento. E a hora que eu chego em casa, né, ela tinha um bolo de dinheiro de nota de 2, 5, 10 reais, porque era uma distribuidora, então ele movimentava muito dinheiro físico, né? Minha esposa querendo me matar e a gente com um pacote de dinheiro. Eu me senti, na verdade, naquele primeiro faturamento, eu olhei para aquilo e falei, será que eu estou fazendo as coisas certas? Porque eu me senti um traficante, na verdade, né?
E na verdade estava tudo certinho, o cara pagou com dinheiro de caixa que ele movimentava, porque o caminhão ia entregar e já recebia, né? Então ele movimentava um grande volume de dinheiro e cheques predatados. Eu falei, bom, ele poderia pelo menos ter pago em nota de R$ 50. Não, mas ele nota de 2 e de 10 e de 5. Eu nunca vi tanto dinheiro. Ele não precisava de troco, né? Não, eu acho que ele estava querendo se livrar de troco, né? Então, a minha esposa estava. Meu primeiro faturamento, que era para ser uma alegria, minha esposa estava muito brava em casa quando eu cheguei com aquele monte de dinheiro e o risco que eu coloquei ela de andar com aqueles pacotes, né? Então, uma história inusitada de um primeiro movimento nosso aí. Obviamente, fiquei muito feliz com a nota fiscal, mas a experiência em casa não foi muito boa. E isso foi lá em 2000? Foi em 2003 aproximadamente. Esse cliente, né? É uma empresa que nasceu em 2000. A gente meio que ficou encabado, né? Trabalhando de final de semana e uns primeiros projetos pequenos, né? Por quase 2 anos, trabalhando muito com frameworks, muito componente, né? O que a TecnoSpeed hoje faz, né? Muita solução de pré-prontos, porque a gente fazia software, mas a gente fazia muito rápido e para isso a gente tinha muitos componentes na época, né? Então, esses 2 anos a gente ficou trabalhando nos caixa de componentes, ferramentas. na caixa de ferramentas, porque a nossa teoria era fazer software personalizado em tempo de implantação de pacote pronto. Essa era a nossa tese. Então a gente tinha muitos componentes prontos mesmo, né? Chegava inclusive a ter componentes que eram quase que microserviços que se falam hoje, ou seja, a gente teria serviços inteiros prontos para fazer um projeto personalizado e entregava esse projeto, inclusive com os códigos-fontes para o cliente, né? Era o nosso diferencial da época, a velocidade e custo que a gente entregava software. Eu estive numa reunião, acho que foi na inauguração do escritório de vocês já há alguns anos, né? Sim. E eu sei que você citou que a empresa nasceu em 2000, então é fácil de decorar a idade, né? Então vocês estão completando agora 25 anos. 25 anos. Olha só que coisa linda, né? 25 anos. E no começo da TecnoSpeed também, né? A gente passou de 2006 até 2008 trabalhando em produto, trabalhando em ferramental, né? E saber que a DB1 também teve esse período lá de criar sua caixa de ferramenta, né? Essa eu não sabia. Eu achei que em 2000 você já estava com o cliente, já estava faturando. Não, a gente estava ainda tentando se achar no mercado, né? Tinha pequenos faturamentos, coisas muito pontuais, como qualquer startup, testando, né? Possibilidades em termos de mercado. Foi a época do boom da internet, teve várias possibilidades, inclusive. Mas como eu vim de fábrica de software, eu já trabalhava com isso há muitos anos, né? Era toda a minha experiência, era gerentão de projeto, aquele gerente de projeto que assume compromisso, entrega, né? E faz acontecer. Eu acabei usando toda essa reputação que eu construí durante a minha carreira para começar a empresa de serviço, que dependia, obviamente, de reputação. Foi assim que a gente começou. Mas, obviamente, a gente não queria começar sendo mais um. Então, a grande pergunta é, qual é o diferencial? Por que as pessoas vão contratar a gente e não outros, né? E sendo que a gente está começando agora. Tinha uma resposta sim, tem que ser melhor, mais rápido, mais barato, né? Se a gente conseguir fazer essa proposta irrecusável de valor, a gente consegue tracionar o negócio. E foi bem isso que aconteceu. A gente conseguia produzir software muito rapidamente, ao ponto de 6 anos depois a gente ter uns 30 RP personalizados entregue para um monte de gente, que depois olhou para a gente e falou assim, mas agora está muito confuso para dar manutenção, quero que vocês juntem isso para ficar mais fácil para mim, né? Porque a gente entregava os fontes, eles davam manutenção numa parte, mas tinha partes contábil, financeira, e a gente acabou entrando nesse mercado de RP sem querer para atender nossos clientes, e aí foi avançando um pouquinho o EDB1 ao longo do tempo. Legal, eu quero aproveitar esse gancho aí que você usou, para a gente traçar um timeline da história, da trajetória, e tanto da TecnoSpeed quanto da DB1, até chegar nesse momento de reconhecimento. Eu sei que não é a primeira vez, né, que essas empresas figuram na Financial Times, mas eu sei que também, se a gente for contar toda a história da empresa aqui, a gente vai ficar em detalhes, a gente vai ficar aqui 2 dias aqui só contando, trazendo esses detalhes, né? Mas eu queria entender esse timeline, conversando com você, Eric, você falou, né? A empresa nasceu em 2006, 2008 teve uma pivotagem para documento eletrônico, até a gente chegar nesse momento que a gente está hoje, de reconhecimento. Em 2006, nós criamos nosso CNPJ, porque nós submetemos um projeto de inovação à FINEP, né? E aprovado foi, né? Então, aquela ansiedade, nossa, precisamos de aprovar um projeto de inovação. Legal, precisamos de dinheiro. E a hora que aprova, e agora? O que faz, né? Então,
vamos criar um CNPJ para prestar conta, né? Separar ali da empresa que a gente trabalhava, que a gente era, eu e o Rodrigo, né, o cofundador, a gente era funcionários, e a gente saiu como funcionário e viramos ali os sócios da empresa. E aí tinha que prestar conta. Então, nasceu a TecnoSpeed para prestar conta de um projeto de inovação na FINEP. Era uma engenharia, uma ferramenta de engenharia de software. A sala que a gente alugou era vizinha da DB1. É mesmo? Era um prédio ali onde tinha umas 4, 5 empresas, eram 5 andares, mas tinha umas 4, 5 empresas de tecnologia. Acho que foi um berço de empresas de tecnologia. Aquelas salas enormes de 25 metros, né? 30 metros. Né? As salas minúsculas, né? Que a nossa não tinha a copa, né? Que eu já contei aquele caso lá do café no banheiro. Bom, mas até 2008 a gente focou muito em produto. A gente queria fazer a melhor ferramenta de engenharia de software. E fizemos. Só que quando ela ficou pronta, nós não tínhamos realmente a consciência do mercado que a gente ia colocar o produto. A gente não olhou o mercado antes. Quando o produto ficou pronto, o mercado não queria o produto. A gente pegamos uma fase ali onde estava indo a migração de RPs do desktop para a web. Então, o auge do .NET, do C Sharp, do Java, e a nossa ferramenta ainda era desktop. Então, a gente chegou atrasado. E isso nos forçou a fazer uma grande pivotagem, abandonar mais de 3 anos de projeto para pensar num produto que resolvia uma dor de mercado. Isso foi uma grande lição para a gente, né? De lá para cá, a gente nunca mais construiu um projeto de produto que durasse mais que 12 meses. 8 meses era a meta, né? Alguns atrasavam um pouquinho, mas 1 ano era o máximo. E aí, então, a gente pivotou, pegamos toda essa bagagem, esse conhecimento de fazer uma ferramenta case, de criar componentes altamente testável, reutilizado, né? O conhecimento, né? A gente erra, mas o aprendizado fica, né? E aí nós começamos a trabalhar uma suíte de componentes de notas fiscais. Como era algo... Isso em 2008. 2008. Como era algo obrigatório, por lei, né? Tinha uma obrigação legal das empresas aderirem a isso, nós vimos, cara, toda empresa que faz nota no Brasil vai precisar disso, em algum momento. Se toda empresa vai precisar disso, todo software de faturamento vai precisar fazer nota. E se todo desenvolvedor vai construir isso e é igual, opa, tem um mercado que dá para reutilizar um software, um pequeno software. Então, começamos a trabalhar ali componentes para a área fiscal. E criamos uma meta, né, que nós queríamos ter uma visão de mercado, nós queríamos ser reconhecidos realmente como a empresa da nota fiscal. E criamos, na época, a gente fez 11 macrometas da visão. Se a gente cumprisse aquelas 11 macrometas, a gente ia carimbar que a nossa visão, nosso planejamento estava concluído. E nós conseguimos cumprir essas 11 metas em 2014, finalzinho de 2014, quando a gente falou, agora vamos diversificar nosso portfólio, porque nós estávamos altamente dependentes de legislação. O governo já tinha notícia da reforma tributária, já tinha essas iniciativas todas, falei, uma hora vai mudar. E se mudar, pode ser que nosso mercado acabe. Então, nós vamos criar ali um portfólio, um novo produto para continuar a existência da empresa. E aí a gente começou a diversificar. E nesse momento a diversificação foi tão grande que a gente mudou o público, o produto, mudou completamente a empresa. Nós criamos uma segunda empresa que hoje é a Wi-Fi. Só que a gente foi buscar no mercado. Como que faz para inovar? O que é inovação? Pega as pesquisas de tendências, né? O que era tendência em 2014? Redes sociais, Big Data, IoT. O Rodrigo, né, falou assim, vamos colocar isso tudo num produto. Cara, como é que nós vamos colocar tudo isso no mesmo produto, né? E nasceu ali um hotspot, um hotspot market, que é o Wi-Fi. Hoje completa 10 anos aí com 30 milhões de usuários. Mas qual era o público? Não era mais o nosso desenvolvedor de software. A forma de vender era por meio de distribuidores. Ou seja, nós mudamos o modelo de negócio completamente. E isso a gente notou. Dá um trabalho gigantesco, porque são jogos completamente diferentes. E aí na próxima rodada de inovação que a gente fez, foi em 2018. Nós falamos, vamos diversificar mais um pouco, só que vamos oferecer produto para quem a gente já conhece, é mais fácil.
E aí, então, a gente criou o conceito de casa do desenvolvedor. E aí a gente criou todo um pacote, né, um portfólio de soluções para desenvolvedores de software. Aí entrou as integrações bancárias, as assinaturas eletrônicas, integrações com marketplaces, a parte de bancos, Pix, ou seja, criamos ali então todo um ferramental para desenvolvedor de software. Com toda essa carteira de desenvolvedor de software, a gente criou então essa caixa de ferramenta para o desenvolvedor de software produzir software mais rápido, né? Aí vem a nossa missão, mais software, menos esforço. Ou seja, tentou criar outras verticais aí de trabalho, depois focou na casa do desenvolvedor, aumentando o ticket médio ali dessa empresa de Aí nós tecnologia. trabalhamos a retenção e o aumento do ticket médio. Mas o mesmo público-alvo. Com o mesmo público-alvo, ficou mais fácil. Legal. De compreender as necessidades do meu cliente. Porque senão você tinha clientes muito diferentes, com necessidades muito distintas. A forma de atender o suporte técnico é completamente diferente. Né? Então, se manter, fazer uma empresa crescer já é difícil, imagine fazer duas e totalmente, cada uma para um lado. Boa, muito bom. Essa estratégia de crescimento, então, que vem trazendo esse ritmo da TecnoSpeed. Sim, aí a gente colocou... criar um portfólio mais amplo, né, focado no desenvolvedor de software, criar realmente a visão casa do desenvolvedor, onde precisou de alguma coisa, a casa do desenvolvedor tem. Nós não conseguimos fazer tudo. Então a gente buscou parcerias. Então hoje a gente tem ali uma inovação aberta, a gente tem parceiros que entram com serviços, produtos, né? Mas conseguimos levar informação, formação e soluções para o desenvolvedor de software. Boa. Uma ótima estratégia. Wilson, qual foi a estratégia aí do grupo DB1? A nossa estratégia foi, sabe aquela sensação que o Eric falou que teve? Tá, vendi lá, né, peguei o dinheiro e agora, né? Então é aqueles 10 minutos de alegria, né? A hora que você conquista, yes! Aí 10 minutos depois já tá coçando a cabeça falando, e agora? Essa é a vida de uma fábrica de software. Você vende um projeto, você faz todo um esforço comercial para conseguir um grande contrato, você consegue esse grande contrato, e aí você começa, bom, e agora? Precisa entregar, né? Então tem que arrumar gente, tem projeto, tem que garantir entrega, e são ciclos relativamente longos, né? São contratos longos e tal de projetos, e que sustentam a empresa ao longo do tempo. Aí que você termina aquele projeto, o que acontece? Tem que fazer esse ciclo acontecer de novo. Aqueles mesmos 10 minutos de alegria, e depois sofrimento depois. E foi quando a gente decidiu ir atrás de receita recorrente, né? E o nosso grande desafio nessa história é como é que a gente iria atrás dessa receita recorrente. A ideia foi ir atrás de produto. E eu costumo dizer, né, que a gente teve um grande dilema, porque o Eric que sabe aqui, a gente foi muito ajudado pelo Sebrae. Aqui em Maringá a gente esteve muito presente em movimentos do APL de software, né, conduzido pelo Sebrae. E eu costumo brincar que tinha 2 consultores que ficava literalmente me enchendo um saco. Um me dizia, você tem que ter foco. Beleza, então vamos ter foco. Aí o outro me dizia, você tem que inovar. Aí tá bom, se eu for inovar, eu vou fazer alguma coisa diferente. Se eu fazer alguma coisa diferente, como é que eu vou ter foco? Vocês decidem aí. Vocês decidem para que caminho que nós vamos, né? Então foi um pouco disso. Mas a gente entendeu que a inovação seria o caminho para a gente avançar. E a gente desenvolveu um plano estratégico para a gente deixar de ser uma empresa de serviço e passar a ser uma empresa de produto. Né? Então isso começou por volta de 2008, 2009 aproximadamente, com a PL já um pouco mais maduro. A gente teve vários projetos de inovação até 2012, 2013, aqui em Maringá. A gente teve várias iniciativas da Software by Maringá e do próprio Sebrae em termos de inovação. Foi uma agenda muito intensa aqui no nosso APL. E a gente entendeu que seria a nossa via de crescimento, através de inovação e em busca daí de receita recorrente, não só em serviços. Temos uma fábrica de software ainda que se chama DB1, ela vai muito bem, cresce numa velocidade muito grande, né? Ainda é um bom negócio, mas a gente começou a lançar os novos produtos, né? E esse lançamento de novos produtos que foi tornando o que a DB1 é hoje. Obviamente não foi flores, os nossos primeiros produtos foram tivemos alguns bem sucedidos no começo, que foi, vamos dizer assim, quase que o mercado levou a gente, né? Tivemos soluções de nota fiscal eletrônica também, o Eric conhece, tivemos uma solução de gestão de crédito consignado que tracionou,
mas tracionou pouco porque a gente não sabia vender, essa que é a verdade, a gente não sabia escalar, a gente era muito bom engenheiro de software, né? E muito ruim vendedor, né? Um pouco disso do começo da empresa. Então você rampar não estava na nossa cabeça, a gente achava que um bom produto vendia. E um bom produto não vende, né? Eu costumo brincar, se produto bom vendesse mesmo, aqui em Maringá tinha um monte de cachorrão, né? Que são os cachorros quentes de esquina, né? Que já estariam milionários, né? No entanto, quem tem uma rede de lanches é o McDonald's, não são esses caras, né? Então, só o bom produto em si não vende. E foi quando a gente começou a ter produtos que naufragaram, né? Eu posso citar aqui o exemplo de um software de gestão pecuária, que é assim, fenomenal, né? O bezerro nascia, a gente apropriava o custo dele da mãe já no bezerro, e a hora que ia para o abate, a gente dava o lucro líquido que esse bezerro dava, né? Então, tivemos 30 clientes, gastamos na época mais de R$ 1 milhão Caramba. e naufragou um pouco nisso de fazer pela engenharia, por uma demanda específica de 1 ou 2 clientes, mas sem fazer uma análise de mercado. E foi quando, próximo de 2012, 2013, através de algumas viagens que eu tive no Silicon Valley, teve várias missões empresariais que eu comecei a entender realmente como é que funciona o processo de inovação. E a gente conseguiu fazer inovação de uma maneira mais estruturada, na técnica de inovação, né? E hoje, no grupo, para dar uma encurtada na história, são 8 unidades de negócio atualmente, né? Com produtos independentes, né? E a gente também bateu um pouco de cabeça nesse começo. Hoje a gente está decidido a fazer só soluções B2B, né? Então, clientes de médio e grande porte, onde está o nosso foco, é para a gente sabe vender, Agora a gente já sabe trabalhar. Responder pro cara do Sebrae lá, o foco é de... É B2B e aí como é que a gente montou? Então, são 7 empresas, cada uma tem um foco, entendeu? Então, se perguntar o que a DB1 faz, vai ser uma confusão para explicar, mas eu consigo explicar, fazer um elevator pitch para cada uma delas, né? Então, foi a forma que a gente conseguiu fazer esse movimento através de unidades de negócio, de times específicos, traçando estratégias para cada uma dessas empresas. Então, hoje são 7 planejamentos estratégicos, são 7 Meu Deus. equipes, são 7 direcionamentos, e a gente compartilha um back-office em comum. Traz uma diversificação, né? Sim. Agora, eu acho interessante porque você vê que não tem a gente olha para o empresário, né? Às vezes tenta, principalmente alguns gurus que a gente vê na internet, né? E parece que é um caminho único, né? Não, é só você fazer isso aqui, fazer Receita aquilo de ali, bolo. fazer a receita de bolo, ó, coloca isso aqui, coloca aquilo ali, que dá tudo certo. Opa, tem uns empreendedores serial, então, que acerta tudo. Então, e aí você conversa com realmente quem fez, né? Quem faz acontecer, você fala, cara, não é bem assim, não. O negócio dá assim, daqui a pouco ele vem para baixo, daqui a pouco ele dá uma guinada lá para cima, daqui a pouco você tem que dar uma curva para esquerda, pra É direita. uma ânsia-russa de euforia e desespero, né? Você está o tempo inteiro numa gangorra, você está eufórico porque parece que tudo vai acontecer a partir de agora e de repente vem o desespero que você fala, não, esse negócio não vai dar certo. Aí você começa a ter que pivotar, encontrar alternativas, né, para cada iniciativa dessa. É uma gangorra. Deixa eu complementar aqui falando da história também do associativismo aqui em Maringá, Boa. né? Que em 2007 nasceu a Associação de Software. E nós tínhamos ali 1 ano, então nem cliente eu tinha ainda, mas fui convidado a estar participando. Então eu vi a construção da associação, consegui ter acesso a grandes empresários, empresas hoje maduras, né, com mais de 30 anos aqui na cidade, que também viu revoluções, né, a chegada da microinformática, a chegada da internet, né, que passaram por essas revoluções, né, e eles sentaram para debater problemas, né, problemas de estar numa cidade pequena, que mesmo tendo essas empresas já sólidas no mercado, tinham dificuldade de expansão de mercado, de ir para o Brasil. Nós tivemos que buscar certificações, capacitação técnica, capacitação de gestão. E aí essa possibilidade de estar junto com quem já teve mais experiência, e aqui falo que o Wilson, né, ele abriu a DB1 e já tinha experiência, já tinha bagagem, entendeu? Então foi um professor. E nos ajudou também a trazer um pouco dessa visão de mercado, né? E hoje está sendo uma empresa de referência, está num jornal internacional e tal, né? É algo que a gente aprendeu lá atrás, né? Não veio do nada, não. A gente tem toda uma lição de casa com uma visão de longo prazo de como ir conquistando o mercado. Eu queria puxar. A visão de longo prazo coletiva, né? Eu lembro que num planejamento estratégico nosso em 2008, 2009, né? A gente falava assim,
setor de Maringá, né, de tecnologia de Maringá, fatura 100 milhões de dólares, né, 100 milhões de reais, né, era uma manchete. A gente faturar 100 milhões de reais, não era dólares, né, na época, né? E a gente olhava para aquilo assim como se fosse algo extremamente distante, né? Inalcançável. Inalcançável. Hoje nós estamos falando de um setor que fatura bi, né? Aqui na cidade, né? Não é milhões, né? Então, fez parte de um sonho, efetivamente, esse crescimento coletivo, né? De várias empresas juntos. E você sabe que eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos, né, on the road, a gente chamava, em várias, inclusive capitais, né, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. E o pessoal cita Maringá como referência em organização, cita a SBM como referência em organização, em associativismo, né, em cooperativismo. Eu acho isso muito legal, porque qualquer lugar que a gente chega hoje, como empresa de tecnologia, e fala que é de Maringá, hoje a gente é respeitado. É reconhecido, né? Isso é muito legal, porque eu sei que isso começou de um trabalho lá atrás, né, com visionários, entendendo que esse era uma grande oportunidade para a nossa região. Quando a gente foi abrir mercado ali no final da década de 2010, 2012, eu peguei a mochila, falei, agora eu vou sair de Maringá e vou abrir mercado, vou para São Paulo, né? É lá que estão as grandes empresas, as grandes contas, né? E a gente conseguia bater na porta e conseguia, às vezes, até marcar horário, né? Mas a pessoa falava, você é de Maringá. Eu marquei um horário contigo porque eu conheço a cidade de Maringá, eu sei da fama de Maringá, mas eu não conheço como que é a TI, o software de Maringá. Então me explica como que está lá. Então a gente tinha que primeiro vender a cidade, vender aqui o local, para depois falar da gente, falar dos nossos produtos, né? Porque uma empresa, uma grande conta, né, que está em São Paulo, cara, ela quer procurar fornecedor ali perto dela, né? Então a gente tinha que primeiro criar a nossa autoridade, criar a nossa credencial para poder entrar nessas contas. E imagine uma empresa pequena, do interior, sem marca alguma nas redes sociais. Nós colocamos que nós íamos vender pela internet, íamos criar o marketing, né, e usar marketing digital para isso. Então, conseguir abrir essas portas demorou um bom tempo. Então, nós tivemos que primeiro fazer uma construção de marca para poder chegar nas grandes contas. Demorou para a gente pegar contas maiores, ao inverso do que o Wilson falou, que ele procura médios grandes, né? Desenvolvedor de software no Brasil, 94% das empresas são microempresas. Já o primeiro cliente já foi um pacotão de dinheiro. Não, o nosso não era tão grande, não, era pequeno, porque eram moedas. Te contar as médias. Mas assim, para que a gente pudesse também ter uma sustentação no negócio, não ganhou tanta escala assim, né? Então a gente tinha que procurar algumas contas âncoras. Foi uma estratégia, buscar algumas contas âncoras que sustentassem o negócio enquanto a gente ia escalando. Porque se a gente dependesse de ir na escala, a gente ia gastar muito dinheiro ali de construção para chegar, né, no marketing até essas empresas. Então Maringá realmente foi uma marca, a cidade de Maringá, a união das empresas em Maringá foi uma marca que favoreceu muito para a Tecnospeed. Sem dúvida alguma. O Eric falando ali, eu acho que tem esse diferencial da cidade, né? Eu acho que em Maringá a gente aprendeu a correr uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? São empresas que estão crescendo e estão crescendo com sustentabilidade, né? Então, ela tem uma curva ascendente, está trabalhando com inovação e continua crescendo. E, em geral, empresas sem capital externo. São empresas onde os seus fundadores são empresas que estão ficando num tamanho bastante relevante e sem capital relevante de investidor. Ainda os fundadores ainda detêm a maior parte do capital, né? E nessa história, nessa nossa jornada, né, foi muitas dificuldades. Quando o Eric fala assim, não, pegar mochilinha e ir para São Paulo. Para a gente era ir para São Paulo é exportar software, entendeu? Sim. Se a gente comparar hoje, é mais ou menos isso, é exportar software, porque ir para São Paulo já era um grande desafio para a gente, porque a gente, eu não gosto muito de São Paulo, nada contra, mas quem é do interior gosta mais da nossa regiãozinha aqui, né? Em termos de gosto a gente é mais bairrista, assim, né? Nada contra a cidade em si, mas é uma questão de preferência. Então você está mais acostumado com esse ambiente. E no meio dessa jornada, uma outra história, conectando com aquela do começo, que falou de algumas histórias engraçadas, né? Em 2010, 2012, faltava muito desenvolvedor, a gente tinha muito problema de mão de obra, né? E aí eu fui para a Índia, cara, nessa época,
e montei e fui para contratar uma empresa lá para terceirizar serviço, né? Para eu escalar mais rapidamente porque faltava mão de obra. E os caras lá contavam tanta, assim, era histórias, ia lá, ia visitar a empresa, aí falaram, não, aqui 80% é certificado .NET. Eu olhava lá, cara, aqueles meninos de 18 anos, 17 anos, não tinha nem cara de homem direito ainda, né? Eu falei, não é possível, né, essa história. E aí eu decidi montar um escritório lá, para testar, né? Depois eu voltei um outro ano e montei um escritório lá Rapaz, coragem. na Índia, né? E para não delongar na história do escritório, eu lembro que eu ia para São Paulo, né, tentar vender projetos e tudo mais, né, daí eu começava a falar assim, o cara tava até nem me olhava direito, né, um pouco dessa de agenda por respeito e tal que eu tô te recebendo. Ele perguntava, mas tem empresa de software lá em Maringá, né? O pessoal tem curiosidade porque a mão de obra de Maringá formada pelas universidades sempre foi famosa, Sim. né? E aí a gente estava começando a chegar no mercado e apresentar as empresas. E eu brincava com o cara, falei, não, cara, tem. Lá a gente tem empresa de software, né? Tem internet, né? Tem rede social já, tem tudo que vocês têm aqui já tem. Inclusive eu tenho uma filial na Índia. A hora que eu falava assim, eu tenho uma filial na Índia, né? Aí o cara sentava na cadeira e falou, como assim filial na Índia? A empresa lá de Maringá tem uma filial na Índia. Aí a conversa mudava de rumo, né? Então, assim, não me ajudou muito a Índia a ter mão de obra, não, mas me ajudou a vender bastante. Legal. Teve uma situação, era por telefone, vendia produto por telefone, né? Então, ligou para mim, falou, quero teu produto, assim, mas primeiro eu queria conhecer um pouco, conta a história para mim, quero saber da sua empresa e tal, onde você tá? Falei, estou em Maringá. E tá quantos quilômetros de Curitiba, né? Falei, eu tô praticamente, acho mais fácil você de São Paulo chegar em Maringá do que Curitiba chegar aqui, mas, né, a gente tá bem no interior. Tem quantas empresas de internet aí? Tem aeroporto, né? Porque ele estava preocupado de colocar o faturamento da empresa dele, era uma atacadista, né? Uma atacadista de Minas Gerais. E ele falou, cara, eu tô preocupado, eu vou colocar todo o meu faturamento aí numa empresa que eu não sei quem que é. Era outra realidade, né? Exato, é outro tempo, né? Mas aproveitando esse gancho, eu acho interessante. Eu queria que vocês destacassem, assim, quais foram os principais desafios? Você acabou de citar, por exemplo, dificuldade com mão de obra, dificuldade com credibilidade, né, da região. Mas elencar alguns desafios, os principais desafios que vocês enfrentaram nessa jornada até chegar aqui reconhecido como uma das empresas que mais crescem nas Américas. Os mais impactantes. Pode começar aí, Eric. Lembrou de algum? A pessoa, acho que toda vez que a gente fala assim, vamos crescer, tá? Crescer está diretamente ligado, você precisa ter gente. É para atender, para vender, para prestar o suporte, para manter o software. Então, cada cliente que entrava era um percentual de posto de trabalho a mais que você ia precisar ter. E da mesma forma que é difícil atrair clientes quando você é pequeno, é difícil também de atrair pessoas que queiram trabalhar para você. O profissional sai de Maringá, saia das universidades aqui e ele queria ir procurar uma grande empresa famosa. Né? E aí, quando a gente conseguia, tinha que fazer de tudo para ficar. Né? Eu tive funcionário emprestado, né? Teve empresa de software que me emprestou funcionário por 6 meses, porque eu não conseguia contratar. Aí, nós estávamos com umas 15 pessoas aproximadamente. Um banco de Curitiba levou um. Esse um tinha programa de indicação premiada, né? Levou mais 4. Né? Para quem tinha 15, mais 4, um terço. 30% já foi. Uma semana, assim, e os projetos acabam. E aí, você vai... vou anunciar a vaga e tal, mas ninguém te conhece. Você não tem um RH, você não tem gestão de pessoas. É você que escolhe o currículo. Passava um estagiário lá, quer entregar currículo. Senta ali. Se você conseguir atender até o final da tarde, está contratado. Né? Era mais ou menos assim. Então, gerir pessoas foi algo complicado. Eu venho de uma formação técnica, né, em ciência da computação, meu sócio também. E quando fala que a gente tinha que... políticas de pessoas, como que você vai cuidar, cada um tem um perfil, como que você lidera. Esse foi um grande desafio pessoal de como montar as políticas de pessoas da empresa. Mudanças geracionais, um monte de coisa aí no meio do bolo, né? Sim. Então, acho que esse foi um grande desafio interno da empresa.
A falta de dinheiro, aí eu vou falar assim, falta de dinheiro sempre tem. Então isso não é nem desafio mais, isso já é rotina, né? Sempre falta. Dinheiro sempre falta. Né? A gente sempre quer fazer alguma coisa, não tem dinheiro. É normal. Né? Não importa o tamanho, sempre falta dinheiro para fazer alguma coisa. Né? O Wilson concorda com o Eric aí? Passou uns perrengues assim, né? Eu concordo, acho que mão de obra é um deles. Eu acabei de falar até de tentar abrir uma filial na Índia, porque aqui já não estava dando certo, né? A competição era muito grande, né? E, na verdade, com mercados... São Paulo pagava muito mais do que a gente, porque a base de nossos clientes eram locais, basicamente, né? Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de pagamento, porque a nossa base de clientes eram de clientes que pagavam pouco, essa é a verdade. Então a gente precisa, eu acho que o grande desafio foi essa evolução da carteira de clientes, né? Para clientes nacionais, clientes maiores, para nos dar capacidade realmente de faturamento e de pagamento. Fazer essa transição foi altamente desafiadora, né? Eu lembro que uma vez eu entrei num grupo de desenvolvedor Java, próximo de 2007, 2008, assim, e os caras reclamando que Maringá pagava mal e tal. Eu falei, vocês vão ver um dia, vão pagar igual São Paulo, né? Bom, seja por vontade, seja por necessidade, ou seja pela pandemia, né? Isso já é realidade hoje, né? Os salários estão nivelados aí nacionalmente, né? Quando a gente fala de desenvolvimento. E hoje Maringá paga efetivamente. Então, acho que mão de obra, sim, foi um grande desafio. Eu acho que vendas, né? Eu acho que foi um outro grande desafio, porque a gente, como é que falou, a gente vem da área de engenharia, a gente vem da área de técnica, né? Então, você entender as diferentes disciplinas é muito complexo e tem disciplinas de gestão de pessoas, beleza, mas a hora que você pega realmente e entende que vendas é técnica, venda, devia ter faculdade de vendas, na verdade, né? Eu acho que esse aí ainda falta, porque é uma carreira extraordinária, né? Quanto mais você aprende, mais você descobre que precisa de técnica, né? Então, toda essa estrutura de marketing, vendas, etc., você montar numa empresa de tecnologia é altamente desafiador, ainda mais num mercado que estava em plena transição, né? Então, você saindo do vendedor porta a porta para funil de vendas, né? A gente passou por tantas mudanças nesse período, né? Segmentação a gente vem de uma época de segmentação de cliente para persona, tudo mudando o tempo todo. E eu acho que acompanhar essa evolução. E eu acho que, para mim, pessoalmente falando, eu acho que por volta de 2007, ali, 2006, a gente passou por muita dificuldade. Foi quando eu virou uma chave na minha cabeça, porque eu estava respondendo aqueles prêmios Sucesso Empresarial do Sebrae, que era tipo, prêmio MPE Brasil. Um catálogozinho. Um catálogozinho, né? Você faz isso. Eu respondi aquilo, né, cara? E tudo F. Tudo G. G, né? É um pouco, né? Às vezes, né? Eu nunca, né? E a hora que eu olhei aquele caderno assim, falei, não vou nem entregar, velho. Agora isso aqui é meu manual agora, isso aqui que eu preciso aprender. Mas aquele dia mudou uma ficha que eu falei, cara, eu preciso aprender, porque nada disso aqui eu tô fazendo, nada disso aqui eu sei, né? Eu falei, tem guia, cara, tem manual, né? Que bacana. E foi quando a gente começou a justamente ir atrás desse conhecimento em termos de curso, a participar, inclusive, de premiações, né? Onde a gente teve na época esse prêmio Sucesso Empresarial, que virou MPE Brasil, Prêmio Nacional de Qualidade, PRQG, porque esse diagnóstico mostrava pra gente onde que eram as áreas frágeis que a gente estava, né? Fomos pro GPTW, né? Participar de Great Place to Work, para ter feedback e o que a gente não estava fazendo em relação às pessoas. E eu acho que uma das grandes viradas de chaves que eu tive foi, cara, eu que tenho que aprender, eu tenho que deixar de ser dono, né, e virar líder, né, e ser de fato um empreendedor e aprender as disciplinas que eu preciso exigir do meu time, porque senão eu não vou saber nem contratar, eu não vou saber mandar, né, sabe aquela velha história que a gente tem na nossa região aqui, que os nossos pais nos falam, né, para você saber mandar, você tem que saber fazer, né, e aí eu fui atrás disso, cara, para eu saber mandar, eu preciso saber fazer. Então, hoje, cada desafio que tem, cara, eu vou estudar, né, eu vou aprender, vou buscar curso, vou buscar capacitação para poder direcionar minha equipe. Não dá para ficar sentado no papel de dono e achar que você vai fazer uma grande empresa contratando consultoria, terceirizando, contratando um profissional lá que você não sabe nem pedir para ele e você vai virar refém dele. Então, acho que um dos maiores desafios que eu passei é esse aprendizado constante à medida que esses negócios vai evoluindo no tempo e vai evoluindo de tamanho, porque parece que é desafiador você fazer uma empresa com, se eu brinco assim, até 15 funcionários foi desafiador, porque a gente precisava pagar as contas, né? Depois você contrata líder, né? Aí foi desafiador, porque você tinha que liderar líderes, né? E aí as coisas já não aconteciam, as equipes funcionavam, outras não, e depois você cresce de novo. Aí fica desafiador. O desafio vai mudando o desafio, cara. Então, hoje a gente com uma empresa aí com mais de 200 milhões de faturamento, cara, é outro desafio, né? Então, e aí tem que estudar, tem que aprender, tem que buscar, né? Então, hoje
temos como cultura organizacional, é um grande desafio para a gente, né? Então a gente tem desafios do momento que parece que não termina, é um pouco disso, né? Governança, né? Governança. Muda completamente. Então como é que você cresce sem deixar que as pessoas tenham autonomia? Como é que você não enche a tua empresa de processos? Porque você precisa ganhar agilidade, né? Mesmo sendo uma empresa maior, mas ainda assim você precisa de governança e compliance, né? Então como é que você equilibra esses pratinhos? Então o desafio não vai mudando. É um pouco como o Eric falou da falta de dinheiro. Você se acostuma, sabe que todo dia você vai acordar cedo, vai ter que matar um leão. E o mundo mudando, né? Geração, pandemia, home office, inteligência artificial, e aí, cara, vou entrar aí, realmente as pessoas me perguntam assim, quando é que foi o dia que você falou assim, você chegou lá? Eu penso assim, chegou lá onde? Porque o mundo está numa dinâmica tão louca que você só está indo, né? Vocês têm, obviamente, uma direção de crescimento, onde você está caminhando, mas você está indo numa direção, né? E não necessariamente a um destino. Porque o mundo nesse mundo VUCA, está cada vez mais difícil você entender realmente o teu destino em termos de longo prazo. Você tem uma direção para onde você está indo, né? Você me fez lembrar o Prêmio Sucesso Empresarial, que ele virou plano de ação para nós também. Em 2009, preenchi lá, só dava G e F, né? Aí veio lá, você não entrou na linha de corte, né? Você não pode participar do prêmio porque você não pegou a nota mínima. Eu falei, cara, então ano que vem eu quero participar de novo. O que eu vou fazer, né? Aí no segundo ano a gente conseguiu entrar, mas aquelas questões ali de quais são as práticas, né? Virou plano de ação pra gente. Não dava pra fazer tudo, a gente falava, vamos pegar por etapa, vamos colocar 2, 3 em cada área e vamos embora. E realmente, participar da premiações foi exatamente como você citou. Era uma motivação pra gente colocar e medir. Tá funcionando? Se os melhores fazem assim, como eu aqui pequenininho, né, posso fazer igual os grandes, né, as melhores práticas, vamos fazer também. E aí, surgiu um prêmio X, faz inscrição, vamos participar, vamos ver. Opa, deu bom, fica mais motivado, vamos continuar, né? Isso foi bacana também. E aí uma diferença um pouquinho, Wilson. Em 2014, quando a gente diversificou, e aí a empresa começou a ter aquele negócio para cara, agora é públicos diferentes, começou a pesar. Mas aumentou o número de funcionários, precisava de liderança. Aí agora eu vou chamar para trabalhar do meu lado algumas pessoas que eu conheço e que eu confio. E que são complementares. Aí a gente buscou, montamos ali o quinteto, né? Nós somos 5 sócios. E aí, tá, beleza, são 5 sócios, todo mundo da área de exatas, né? Mas, você tem jeito do mercado, você vai aprender, você vai se mergulhar ali, você vai se aprofundar nessa, e essa aqui vai ser seu osso daqui para frente. Não é mesmo, Jonathan? Mentira, ele falou assim, você não programa bem, então você vai fazer outra coisa. E foi por eliminação. E aí a gente foi colocando a equipe ali, né? Eu falei assim, porque eu não vou dar conta de aprender tudo, eu não vou conseguir ser expert e excelente em tudo, vou focar naquilo. Aí eu fui, foca, eu sou bom aqui, cara, eu vou tentar deixar vocês pensando a mesma coisa, mostrando essa direção, tá? Mas cada um vai roer o seu osso aí, né? Então, esse núcleo aí dos 5 sócios, né, permanece até hoje, o núcleo de controle do grupo. Temos outros acionistas hoje, que são os colaboradores, né, que já entraram no quadro societário também, mas o comitê, né, uma ferramenta que foi muito útil para nós, foi criar um comitê de planejamento estratégico, que tinha os 5 diretores, mais a inovação, gestão de pessoas e finanças, né? Uhum. Era debatido, avaliado, construído as metas dentro de um comitê. Então, Inovação. A inovação. E a gestão da empresa, né, era em cima de uma comissão. Várias percepções diferentes. Várias percepções. Eu acho que isso foi um grande diferencial, ajudou bastante também. E tirava um pouco a minha responsabilidade de falar, cara, você vai ter que se aprofundar e ser especialista em tudo. Isso, para mim, eu acho que foi muito bom. Sem dúvida. E aí minha missão era mais colocar esse comitê, eram 9 cadeiras, né? É para cá que a gente vai. Mas de vez em quando eu falo assim, cara,
dava umas diretrizes lá, e opa, volta, que você, né, que eu acho que eu errei, volta pra cá. Pouquinho pro lado de cá, né? É um pouco nesse contexto mesmo, né? Quando eu mencionei que a gente tem que aprender os assuntos, é para não que você vai ser especialista, mas você tem que saber pelo menos direcionar e fazer uma tomada Saber de falar decisão, daquilo, né? né? E saber falar daquilo. Obviamente você tem que ter pessoas competentes, especialistas, melhores que você, inclusive, em cada uma das pontas. E fazer uma ponte, inclusive, com o podcast aqui, para talvez aí para o público entender como é que essas coisas se conectam, né? E por que que de repente a gente está nessa lista. É porque a gente faz isso desde lá de trás, né? Então não pode ver uma lista que a gente começa a olhar para ela e fala assim, tá, como é que eu entro nessa? Aí começa a ter benchmark, né? Então nessa mesma lista, a gente saiu da posição de 390 alguma coisa para 290. Fala, opa, melhorou 100. É um pouco desse sentimento, né? De progresso e de evolução e que vai te dando feedback em termos, comparativamente em relação ao mercado, em termos de benchmark, né? Se você está melhorando e você está piorando em relação a você mesmo e em relação ao mercado, né? Porque hoje é muito difícil você conseguir feedbacks, né, e saber como é que você está indo e que teu negócio está indo no contexto geral. Então, você está participando, né, de alguma forma, conectado com esses ambientes, é uma forma de você ter feedback. E eu acho que é uma boa prática que a gente aprendeu lá atrás, né, que segue até hoje e ajuda, inclusive, né, agora participando de listas como essa, né, em grandes veículos de comunicação, isso ajuda a trazer visibilidade também para a companhia, né. Eu acho que o objetivo final não é esse, mas, de fato, você acaba colhendo isso também impacto, como né? efeito colateral, tendo esse impacto, né? É uma sementinha, né? Você começa a colocar seu nome onde você não está, né? Pô, por que você vai estar nessa lista aí, fora do Brasil? Você nem atua lá fora. Ainda uma hora eu chego lá, né? Tô colocando a sementinha. Então, ó, seu nome já apareceu lá quantas vezes? 3, 4 vezes, 5 vezes seguidas, né? Tô comparando com empresas lá fora. Então, começa a ter também, ó... Como lá atrás a gente teve que plantar semente para poder chegar lá em São Paulo e bater na porta e ser, pelo menos ser acolhido por consideração, né? Por respeito, começa agora a plantar uma sementinha, né? E concordo com você que é um benchmark para saber performance mesmo. Estou melhorando ao longo do tempo ou não? Agora é o seguinte, quando a gente fala de crescimento, né? Assim, cara, as empresas estão buscando crescimento, por quê? Porque a gente tem casos de outras empresas que foram até certo nível, em termos de crescimento, geram uma margem de lucro interessante para os seus acionistas e ok. Né? Eu não estou aqui para julgar estratégia de um, estratégia de outro, objetivo de um, objetivo de outro, mas gostaria de saber de vocês, por que continuar crescendo e nesse ritmo de crescimento cada vez mais acelerado? Essa pegou, hein? Eu tenho alguns motivadores. Se a gente for para o motivador financeiro, pessoal, então eu tenho que fazer uma empresa crescer bastante para que ela tenha bastante lucro, para que eu possa ter uma boa remuneração, uma boa distribuição de lucro. Uhum. E nós somos um grupo de acionistas, não sou sozinho. Então eu preciso que essa empresa cresça bastante para dividir as fatias, né? É um motivador. E por outro, mas também olha assim, tem 250 funcionários. Se a minha empresa não cresce, fica difícil eu conseguir um plano de carreira, um plano de desenvolvimento para os meus colaboradores também. Nosso posicionamento é criar uma empresa que desenvolve seus funcionários, que geram, né? Principalmente a geração Z que busca isso, ela quer se desenvolver nas empresas. Então, como que eu consigo fazer uma esteira onde o colaborador vai se desenvolvendo, vai crescendo e assim ele continue dentro da empresa? Porque se eu não crescer, as oportunidades internas param, ele não vai querer ficar lá, ele vai para fora. Então, isso também é um motivador. Para que eu consiga dar, sei lá, 10, 15% de crescimento para a minha folha de pagamento, eu preciso crescer mais que isso. Uhum. Então, isso também motiva a máquina, né, como um todo, a continuar num ritmo. Cliente, né? Conforme você vai tendo um número maior de cliente, também vem demanda. E você começa a descobrir que existem oportunidades. Dá para atender melhor. Ou seja, seu portfólio consegue atender seu cliente com mais serviços, mais produtos ali. Ou seja, você consegue gerar uma experiência também para o seu cliente, porque ele está te pedindo isso, ele está te demandando isso, né? Vai falar, cara, não vou te atender mais não, tá? Mas eu queria que você fizesse, né? Não um cliente, mas
vem lá uma pesquisa de inovação, olha, agora é inteligência artificial. Tá todo mundo perguntando, o que a TecnoSpeed vai entregar de inteligência artificial para o desenvolvedor de software, né? Cara, se eu não fizer uma pesquisa, não fizer inovação e não lançar um produto aqui, pô, alguém vai fazer. Então eu também tenho que defender meu território. E isso faz com que cresça, porque eu preciso de dinheiro para investir na inovação para gerar um produto novo também. Então existem vários motivadores, pessoal, financeiro, social, né, com os colaboradores, clientes. Existem vários fatores aí, Jonathan, que me motivam. Wilson, concorda? Concordo. Eu acho que, resumindo aqui, depois eu vou descer um pouco nos meus, né? Mas o que o Eric está trazendo também, na minha cabeça, funciona que nem andar de bicicleta, né? Se parar de fazer força para pedalar, você vai cair, né? Não para de pé o negócio. Se você parar de fazer força para crescer, esse negócio em algum momento ele vai cair, né? Só uma questão de perder a força da energia gerada, né? Em termos de velocidade, em algum momento aquilo vai parar e vai cair. Então, é uma forma de continuar vivo, na essência, né? Mas eu acho que tem uma pergunta que a gente muda bastante, que é a velocidade desse crescimento, né? Que a gente vai imprimir ao negócio e o ritmo de crescimento que a gente vai imprimir ao negócio. A gente não pode ser abusado, né? Teve muita empresa que pegou capital de investidores, né? Abusaram, cresceram, mas depois secou a fonte e aí não sabe mais como trabalhar, porque nunca tiveram uma gestão com mais afinco, né, mais estratégico, com pouco recurso, então aprenderam a trabalhar com pouco recurso, e são empresas que passam nesse momento por grandes problemas, né, cresceram a qualquer custo, como a gente diz, né, e tem a velocidade certa, porque se você for muito lento, né, você não vai poder ter todo o potencial daquela oportunidade efetivamente e capturar o valor que você pode capturar do mercado, porque o mercado também tem um tempo, tem uma janela, tem uma quantidade de clientes, né? Então, o Eric mencionou sobre nota fiscal eletrônica, então a gente que trabalha com integração com Marketplace, isso já é commodity hoje. Então, timing, né? Há 10 anos atrás, né? Vamos colocar assim, isso foi o hype, né? Era inovação, hoje é commodity, né? Então, se você não sair rápido, não garantir uma velocidade de crescimento para pegar uma determinada fatia relevante do mercado, depois você tem soluções que você não consegue sustentar. Nós passamos por isso quando nós criamos o nosso RP, chegamos a ter 90 clientes, um faturamento aí de 5, 6 milhões de reais, e é uma operação que dava lucro e depois começou a dar prejuízo, porque o software fica velho, ele vai depreciando, você não tem capital para fazer os investimentos necessários, a hora que você junta isso no teu back-office vai ficando cada vez mais pesado e tivemos que sair da operação, né? Com faturamento de 5 a 6 milhões de reais no contexto do nosso negócio, a gente olhou para aquilo, o esforço que a gente tem que gastar com isso é melhor a gente sair dessa operação. Então a gente teve que fazer a saída desse sistema de gestão empresarial, porque ele não cresceu num tamanho suficiente que ele gerasse caixa para a gente fazer os reinvestimentos. E software é capital intensivo, a menos que você seja representante de um produto, né, que alguém está investindo na inovação, na evolução desse produto, é de capital intensivo, então você precisa colher durante a fase gorda desse produto para você, obviamente, rentabilizar as pessoas, trazer prosperidade para as pessoas, mas para reservar dinheiro para fazer reinvestimentos ou inovações de novos produtos para manter essa empresa crescendo, né? No meu caso especificamente, os meus sócios lá, a gente tem uma visão de mundo e de negócio, onde a gente decidiu fazer uma empresa para durar gerações, né? Então, a gente tem olhado para isso com um propósito maior que a gente mesmo, né? Então, para a gente, tanto a cultura que a gente implanta na empresa, o que isso gera na vida das pessoas, né, quanto a prosperidade que ela tem gerado na vida de várias pessoas que têm passado pela DB1, é algo que a gente quer que continue acontecendo. Então, esse propósito faz com que a gente tenha que continuar crescendo para dar espaço, né? Então, hoje, com 7 negócios, a gente tem alguns diretores executivos lá. Eu não preciso sair da minha cadeira, né? Na verdade, me falta diretor executivo se eu pegar a galera que está sendo formada na base, né? Então a gente cria oportunidade, desenvolve essas pessoas, gera renda, né? Cria um cenário de prosperidade e cria sustentabilidade também no longo prazo. E diferente de muitas empresas, nossa inspiração é 3M. Os caras começaram a fazer lixa lá, né? Eu não olho para Apple, não olho para Google, olho para 3M, né? Os caras começaram a fazer lixa lá atrás. E na pandemia agora estava vendendo máscara e era a melhor máscara de mercado, entendeu? Então, quais são as oportunidades que tem no contexto de negócio que a gente atua e qual vai ser o produto que nós vamos viver daqui 20, 30 anos?
Então a gente está de olho nisso, né? Porque Então. senão a gente não vai durar gerações. E isso envolve, obviamente, crescimento, isso envolve expansão internacional, isso envolve você ser um pouco mais ousado, né? Esse ano a gente estava É uma questão de sobrevivência, né, Luiz, pelo que você está colocando, praticamente. depende do propósito, né? Então, assim, você consegue sobreviver, por exemplo, no mercado nacional aqui. O Brasil é um baita mercado e tem empresas prósperas e crescendo no mercado nacional, né? E você consegue, dependendo da velocidade que você imprime para o negócio, você vai ter um determinado crescimento e você vai, inclusive, ter uma empresa que vai durar gerações, né? Ou não, você vai conseguir chegar lá na frente e fazer uma venda para um investidor estratégico. Isso depende do propósito de vida de cada um, né? Que vai gerar prosperidade para muitas pessoas também. Também não sou nada contra a venda da empresa. É só pegando um exemplo no nosso contexto. O ano passado a gente gastou uma baita grana para entrar no México, né? E a hora que a gente terminou o ano, a gente olhou para aquilo e falou, cara, impressionante, né? Esse negócio não vale a pena, né? Por que a gente está fazendo isso? Não faz sentido, cara, com o mercado que a gente tem lá no Brasil, o tanto de dinheiro e de esforço que a gente está colocando na expansão internacional. E a gente conversando, a gente falou, não faz sentido se a gente olhar para essa operação nesse momento, para esse produto no curto prazo. Mas a hora que eu olho para uma empresa que quero que dure gerações, essa iniciativa não é só essa iniciativa. Esse é um processo forte de que vai impactar gerações futuras que vão vir, esse movimento que a gente está fazendo, né? Ele vai deixar um legado efetivamente. Então também não é o crescimento pelo crescimento, é o crescimento com determinado propósito que tem que estar conectado com os objetivos, obviamente, da organização e com o objetivo dos fundadores, que foi o que o Eric trouxe aqui também. Legal. Então o que esses fundadores querem para a vida deles, né? Então lá a gente tem uma visão de legado forte, né? Então, para a gente, isso norteia as nossas decisões de planejamento estratégico. Muito legal. Ok? Então, a hora que a gente olha para isso, a gente fala, cara, tem que crescer. A gente não tem opção de não crescer. Crescer ou porque senão crescer. não vai ficar legado. Então, ou cresce ou cresce. Quando a gente olha para o cenário econômico hoje, né? E o Eric tá falando, pô, sempre falta dinheiro, né? Se você parar para pensar, para um acionista, ele pegar uma grana, botar a grana dele a uma taxa Selic, ele vai ter, tá batendo 15%, né? A gente tá gravando aqui, quase 15% ao ano, cara. E o que você precisa fazer? Bota o dinheiro lá e deixa rendendo. Inflação de 4, 5, né? Uma inflação de 4, 5. Então, assim, não... Eles falam, pô, então, se eu for investir em outro lugar, tem que me dar pelo menos o que daria um investimento sem risco quase que nenhum, né? E achei muito interessante a tua colocação a respeito do propósito, porque não é só ter o retorno sobre esse investimento a curto prazo, mas é uma visão muito mais longo prazo. Nessa conta que você fez, não faz sentido nenhum você fazer inovação e fazer investimento. Você vai lá e gasta, sei lá, uma inovação hoje numa empresa como a nossa, para você gastar, colocar na frente aí 5, 10 milhões é muito fácil, né? 10 milhões a 14% já dá uma grana relevante ao ano, né? Para dividir, então, né? Faz a diferença na vida de qualquer pessoa, né? Convenhamos, na verdade. E você faz isso correndo o risco de não sobrar nada. E se no final sobrar 14% de lucro ou 20% de lucro ao ano, né? Se der tudo certo, você vai ficar feliz pra caramba, né? Efetivamente. Então, se você não tiver uma visão do porquê que você está fazendo isso, do porquê que você está investindo em inovação, principalmente as empresas que investem com capital próprio, não faz. Porque é diferente de um investidor. Você não está investindo o que sobra. Você está investindo tudo que você tem, cara. Exato. E eu falo assim, o risco é você investir, correr todo esse risco de não dar nada e o pior, às vezes queimar ainda aquilo que você tinha. Exatamente. Queimar a credibilidade, ou queimar o mercado, ou o cara deu errado lá. Né? Exato. E o propósito é algo interessante e a geração que está no mercado de trabalho agora, ela está muito ligada a trabalhar por propósito. Então, qual que é a pergunta? Porque hoje a gente não escolhe mais quem trabalha com a gente, né? É o inverso, né? Eles escolhem a empresa que eles querem trabalhar. Eles chegam à pergunta, aonde a sua empresa vai? Onde nós vamos chegar? Né? Então você fala assim, não, nós vamos ficar aqui do jeito que está, dessa forma. Não tem graça, não tem desafio. Não, olha, o nosso propósito, eu falo, nós vamos dobrar de tamanho a cada 3 anos. Esse é o ritmo que a gente tem, essa é a nossa velocidade. Mais que isso, mas com isso eu não prometo, porque eu não sei se eu consigo. Agora, menos que isso, não, é missão. A gente vai ter que trabalhar, dobrar de tamanho a cada 3 anos.
Onde vocês querem chegar? Eu quero ser a maior empresa de software para desenvolvedor de software no Brasil. Ah, Érico, mas é só o Brasil que nós vamos trabalhar? Não. Não, a gente tem operações atuando em outros países também, porque a gente está começando a testar lá, porque lá na frente a gente, como você falou, é uma estratégia de longo prazo, não é para esse momento, né? Então, a questão do propósito está sempre junto, porque também ela engaja as pessoas. Sem dúvida. Muito bom. Olhando para o futuro, quando a gente olha aí para os próximos anos, o que vocês enxergam como desafio para manter esse ritmo de crescimento? Não, eu acabei de falar de um desses, né? Eu acho que a internacionalização é um desafio. Eu acho que ele é um desafio para brasileiros porque a gente não tem essa cultura de fora do Brasil, né? Para a gente, a mão de obra que tem capacidade de internacionalizar, a gente passa de novo por esse mesmo desafio, é gigante. Então, quando eu tive a minha filial na Índia, o maior problema era a gente aqui que ia fazer os requisitos em inglês, por exemplo, porque o indiano não fala português, né? Então, e isso continua hoje no mesmo processo. Então, quando a gente fala de estar no México, né, a gente está falando de espanhol, cultura espanhola, etc. Não adianta pegar. O brasileiro é meio monoglota e o inglês dele, ou o espanhol, é para turismo, né, não é para negócio, né? Então, a gente esbarra de novo na questão estratégica de mão de obra, esbarra em questões Cultural, né? culturais, que o Brasil é uma cultura muito, muito própria, né? É nossa, baseada em relacionamento. Então, é muito diferente de outras culturas no mundo. A gente não tem uma percepção disso, mas no mundo de negócios isso faz muita diferença, né? E eu acho que a gente tem, assim, grandes desafios tecnológicos, né? A gente está no momento de uma revolução, né? Que a gente fala de inteligência artificial, que ela é diferente do lado de trás, tipo blockchain, né? Metaverso. Olha com esse negócio de metaverso, falando, rapaz, eu acho que eu sou muito bobo, porque eu não estou entendendo onde é que nós vamos usar isso direito ainda, né? Eu não estou conseguindo enxergar. Aí tinha um blockchain, e falei, não, legal isso aqui, né? Mas eu vou usar o que na minha vida isso, né? Em uma das missões lá no PayPal, eu estava no Vale do Silício, lá daí eu perguntei pro PayPal o que eles estavam fazendo com blockchain, isso em 2018, né? Falei, a gente está fazendo alguns testes, estamos estudando, mas a gente ainda não tem uma aplicação prática. Eu falei, nossa, ainda bem. Porque o PayPal já tô bem, tô na mesa, tô igual o PayPal, né? Na verdade, né? Ainda bem. Então, agora, diferente disso, o contexto da inteligência artificial e o que ela traz de possibilidades, né, para o nosso mundo, para o mundo de desenvolvimento, eu acho que e a velocidade com que isso cresce, né, eu acho que em um dos eventos que nós fizemos sobre inteligência artificial aqui em 2014, 15, alguma coisa assim, uma palestra me marcou muito para o engenheiro do IBM, que ele falou o seguinte, a inteligência artificial ela tem uma grande vantagem em relação ao humano. Porque o humano, toda vez que nasce, reseta, né? Tá resetado, né? Você tem que construir o conhecimento tudo de novo. E a inteligência artificial é cumulativa. Então, por mais que a inteligência hoje artificial, na época, tenha a inteligência de um mosquito, esse mosquito vai acumular conhecimento ao longo do tempo, né? Então, esse conhecimento acumulado que essa inteligência artificial está adquirindo e a sua capacidade, a velocidade exponencial que ela tem evoluído, está difícil de entender e acompanhar todos os impactos. E para mim um grande desafio é como é que nós vamos, as companhias existentes, porque uma startup nascer aproveitando uma oportunidade de inteligência artificial, vai ser muito rápido, essa moçada que está vindo são os novos empreendedores do futuro. E nós, como empresas constituídas, temos o grande desafio de olhar para isso, fazer a nossa equipe olhar para isso e como é que a gente surfa essa onda. Então porque essa onda, se a gente não surfar, a gente vai ser atropelado por ela. Então eu acho que o mercado está se movimentando e essa movimentação gera oportunidades e ameaças para as empresas existentes, para quem tem negócios hoje, né, efetivamente. Então nós estamos falando de um movimento que vai mexer drasticamente nos negócios e empresas constituídas têm o desafio da zona de conforto, né, da obsolescência, porque quem fica na zona de conforto são as pessoas, quem fica obsoleto são as pessoas. E todas elas ficando na obsolescência e ficando na zona de conforto vai gerar um grande problema para a organização. Você mover um navio, né, um transatlântico, ele é Exato. muito mais difícil do que... Exato. Me lembrei de uma frase, Eric, uma vez a gente estava em Curitiba, um cara falou pra gente de uma startup, assim, né, um senhor, assim, parecia um Einstein, assim, né? Eu lembrei dela também. Branco e tal, ele falou assim, quem não tem nada já tá na frente. Mano, liguei pro Eric, não entendi nada que esse cara falou. Que cara doido.
E depois eu fiquei com aquilo, ruminando aquilo, sabe? Cara, o que esse cara falou? Mas é verdade, assim, quando você não tem todo esse peso de uma grande companhia para trazer toda essa cultura, né? E fazer esse movimento rápido, você provavelmente consegue sair na frente mesmo, você tem mais Exato. velocidade, né? E baita desafio esse, né? Você sem convencer ninguém, você só vai lá e faz, entendeu? Eu concordo com você, essa questão da inteligência artificial não tem como ignorar esse Não. movimento que está acontecendo. Isso não é um É blockchain, loucura, né? isso não é um metaverso, isso veio para realmente mexer É. no nosso ambiente de negócio. Eu acho que um grande desafio, também ligado à inteligência artificial, depois que vocês conversaram, é responder uma pergunta. Como que a inteligência artificial não vai me tirar do mercado? Como que a inteligência artificial não acaba com a minha empresa ou com aquilo que eu faço? Né? Nós somos hoje uma empresa que faz tecnologia para desenvolvedor de software. A inteligência artificial ela pode ser uma forte concorrente nossa. Uhum. Então esse é o meu grande desafio para o futuro. Como posicionar a empresa, né, que vamos ter aí uma forte concorrência e que eu possa usar isso como uma oportunidade e não como uma ameaça. E acho que foi você, Wilson, que uma vez falou uma frase assim que marcou também. Falou assim que a empresa ela vai crescendo, né? E ela vai passando por alguns estágios. Primeiro estágio, você não consegue mais saber o nome dos funcionários. Esse é um estágio importante. Não, é o primeiro dos clientes, né? Primeiro estágio é não saber o nome dos clientes. É. Depois o nome dos funcionários. Né? E o último estágio é não saber o nome dos sócios, né? Então isso também é um grande desafio, né? Porque a empresa ela vai crescendo, a gente tem consolidação, foi feito algumas aquisições, vai entrando outros sócios, né? E tem que gerir essa governança toda. Para mim, né? No conselho de administração hoje é o meu desafio. Mas o resto eu deixo para o CEO, né, John? Enrolado. Boa. A gente tá com o horário avançado aqui, o papo tá bom. Gostaria de ouvir mais histórias, né? Mas isso a gente vai ter que deixar para um outro episódio. Mas para a gente finalizar, gostaria de uma dica prática para quem está nesse mercado de tecnologia e quem está buscando fazer a sua empresa crescer. Assim como a DB1, assim como a TecnoSpeed. Que dica prática vocês podem dar para esse empresário aí de tecnologia? Dica prática. Cara, além das que a gente já falou aqui, propósito, né? Ter uma visão clara, mais clara possível em relação ao futuro, né? Que eu acho que são itens importantes. Pessoas e times, né? Que a gente está trazendo aqui. Eu acho que tem um olhar de generoso em relação às pessoas, né? Seja as pessoas seus clientes, seja as pessoas seus colaboradores, né? Eu acho que ser generoso com as pessoas, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de mundo onde está todo mundo olhando para si. Uhum. E eu acho que as empresas que vão ser duradouras são empresas que vão estar olhando mais para os outros, né? E eu acho que isso é um desafio pro empresário, né? Pro gestor, né? Porque ele muitas vezes ele se vê numa condição de que ele faz mais, que ele entrega mais, que ele merece mais. Mas eu, como cristão, eu sempre digo que, né, tem uma passagem bíblica que diz que aquele que foi mais dado, mais efetivamente será exigido. Então tá tudo certo, né? Você fazer mais e tal, né? Não tem nada de errado com isso. Agora também essa mesma Bíblia, né, diz que a gente tem que olhar para o próximo, né? Então eu acho que a gente começar a trazer esse olhar um pouco mais humano para a organização, sem deixar de ser exigente, né? Quando a gente fala de entrega, qualidade, performance, objetivos, metas, não falando, nada disso nós estamos abrindo mão, ok? Mas faz toda a diferença. Porque a gente vem de uma geração de líderes, né, que construíram negócios
para eles, por eles ou talvez pelo dinheiro. E agora a gente está vivendo num mundo onde a gente tem que ter uma visão muito mais holística da nossa existência. Eu acho que essa é uma dica que eu deixaria. Boa, muito boa. Eric? Eu vou deixar uma dica que foi boa para mim, né? Não se sentir sozinho, né? Às vezes você tem aí, você é empreendedor, tá num local onde não tem outras empresas, não tem com quem trocar conhecimento, e que para nós aqui foi fundamental lá atrás. Ter um grupo de empresários que debatiam, que buscavam resolver os problemas juntos. E às vezes a empresa, hoje o empresário, o empreendedor está num local que ele não consegue fazer isso. Ele não tem um ambiente onde ele possa se desenvolver também, né? Então buscar participar de ambientes onde que você consiga realmente trocar experiências, né? E os concorrentes, se for um ambiente saudável, os concorrentes vão estar ali dando as mãos, porque é problema para todo mundo. E outra coisa que resolveu foi que eu consegui completar as minhas dificuldades como líder, como empresário, né, com outras pessoas. Então, consegui montar um núcleo ali na empresa que complementava, né, as características que eu tinha, e isso me deu uma visão com mais diversidade, com outras visões na hora de debater. Não era só o que eu pensava, mas sim vários ângulos, e chegávamos realmente numa proposta de futuro, né, melhor, seja mais equilibrada. Acho que isso seria bacana também. Então, assim, procure outros para debater seus problemas, suas visões, e na sua empresa tenta montar um grupo ali que vai gerir coletivamente a sua empresa. Você vai dando a direção, né? Mas você conseguindo ouvir essas pessoas e essas pessoas estarem engajadas no propósito que você quer, vai dar bom também. Boa. Bom, pra gente finalizar, parabéns aí, Wilson, parabéns, Eric, a DB1, a Tecnospeed, que são referências aí nesse mercado de tecnologia, não só maringaense, né? São poucas as empresas brasileiras de tecnologia que figuraram nesse ranking, então é um orgulho para nós, lógico, paranaenses estarmos lá. Agradecer demais aí a presença de vocês e agradecer você também que esteve aí com a gente, acompanhou esse conteúdo. Se você não é inscrito ainda no canal, aperta aí o dedo no sininho aí para receber todas as notificações e até o próximo Além do Software. Valeu!